Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Bom, hoje o dólar bateu um recorde, né, em relação ao real, fechou a R$ 5,84, uma alta bem histórica, né, e provavelmente próxima semana ele ultrapassará da casa dos 6, porque a projeção do dólar realmente ia aumentar. No final do mês de abril ele teve aquela queda, mas nas primeiras semanas agora de maio ele mostrou-se forte em seu aumento. E também a surpresa da taxa Selic para 3%. Em outro cenário, podia ser que a taxa seria algo bom, mas nós estamos num cenário totalmente diferente. Nós temos aí uma retração econômica, porque o PIB já vinha mostrando um crescimento bem menor do que aquilo que a equipe de Paulo Guedes já vinha comentado. E em relação disso, nós temos uma retração agora, uma taxa Selic de 3% que não atrai investidor, porque não gera juro. Pode ser que o juro para a sociedade seja até atraente, bom relação, mas infelizmente às vezes isso não chega lá no cheque especial e no juro do cartão de crédito. Porém, para investidores esse número é muito baixo e faz com que ele vá buscar um país mais sólido, já que uma taxa Selic de 3% e o Brasil, que não é um país confiável, isso não atrai investidores. E para piorar o cenário, ainda temos um dólar quase R$ 6. Então, por esses três fatores, faz perceber que a economia brasileira anda de mal a pior. Nós temos um baixo crescimento do PIB, uma taxa Selic de 3% e um dólar a 5,84. O próprio descontrole da nossa economia, existe uma pessoa responsável, e essa pessoa se chama Bolsonaro. Eu não vou explicar com detalhes os motivos que fizeram Bolsonaro interferir na política de Paulo Guedes, no qual prejudicou a nossa economia. Para isso, eu vou deixar a turma do MBL, por incrível que pareça, eles falaram aquela verdade que muitos não queriam enxergar sobre Bolsonaro. Simplesmente pelo fato também da sua imprudência de levar aquela turma, né, de empresários da Fiesp, né, que para mim eu vejo mais um sindicato de empresários, para pressionar o Supremo a restringir as normas de isolamento social. Então vocês verão de forma detalhada as verdades que a turma do MBL dá na cara dos apoiadores de Bolsonaro. Porque essa turma, presta atenção, ela quis fazer você crer que o Brasil estava crescendo assim absurdamente. O Brasil ele estava assim, era um foguete disparando para o espaço. Mas o Brasil não estava crescendo, tá? O PIB do Brasil cresceu 1,1%, tá legal? E mais, todas as projeções para o começo desse ano, muito antes do coronavírus, estavam sendo rebaixadas. O PIB do Brasil não estava numa curva de crescimento. O Brasil tampouco fez grandes reformas no último ano. Passou a Previdência muito mais como legado do trabalho dos anos anteriores do que qualquer outra coisa. Só para registrar, por exemplo, o setor de serviços caiu 1%, a movimentação econômica dele no mês de fevereiro, agora de 2020, e o desemprego aumentou de 11,2% para 11,6%. Ou seja, não havia nenhuma tendência esse ano, antes do coronavírus, de grande melhora econômica. Tá? Então aquela história que estavam vendendo aí, não, o Brasil ia decolar, estava quase, foi na trave, pintou o coronavírus, era uma desculpa. Também não havia nenhum horizonte reformista. E aí você vai perguntar, como assim? Não tinha horizonte reformista? Não, não tinha. Passou a reforma da Previdência, tá? Novamente, como resultado de um trabalho anterior que vinha desde 2017 que o Bolsonaro era contra, tá? E aí você vai falar, mas e as outras reformas que o Guedes tem? Nunca apresentou. O Paulo Guedes não tem uma reforma tributária até agora. A reforma administrativa que todo mundo fala foi barrada pelo Bolsonaro e ainda não foi apresentada para a Câmara, muito menos todas as outras reformas estruturantes ou privatizações. Na prática, a gente tem é tipo um liberalismo de palco, é um liberalismo de coach. Sabe essa cultura de coach quântico? O cara sobe no palco, discursa, motiva todo mundo sai gastando dinheiro, mas na prática você volta pra casa e fala, mano, minha vida não mudou. É isso que tá acontecendo. No fim do dia, a vida real das pessoas não melhorou, não mudou porcaria nenhuma. A gente só viu muito discurso, muita palestra, mas pouca realização. E algumas pessoas ganham com isso, né? Essa turma, por vezes, do mercado, acha muito legal que todo mundo fique empolgado, entre na bolsa, porque é mais gente operando, a bolsa sobe, é 120 mil pontos, vamos pra 150. Mas na prática, o cara que tá fazendo Uber, o cara que tá no Rappi não tá vendo essa bolha atingir sua vida. Porque PIB nenhum tava crescendo e porque reforma nenhuma tava acontecendo. E esse é o problema, as razões são muitas. A principal é que o Bolsonaro nunca acreditou nessa agenda. E o Bolsonaro achava o seguinte, apoia o Paulo Guedes lá, faz essa tal de reforma da Previdência que tá todo mundo falando, e aí o governo cresce e depois eu vejo o que eu faço, eu vou cuidar do meu nióbio, eu vou cuidar de salvar meus filhos, eu vou ver grafeno, vou, sei lá, matar um vagabundo, eu não sei. O Bolsonaro tinha os planos dele e
fazer reformas, especialmente reformas que dão trabalho, que machucam a popularidade, nunca estavam muito no horizonte dele. Tanto que quando a gente olha, eu vou ler aqui para vocês, o Bolsonaro sempre interferiu na tal da autonomia do super-ministro Paulo Guedes. Bolsonaro congelou reajuste de combustível, defendeu estatais deficitárias como estratégicas, desidratou a reforma da Previdência para as corporações, prometeu privatizar a EBC, a TV Lula, e agora usa ela para fazer live com aliado político e empregar youtuber. Criou o plano pró-Brasil com militares que se baseia em gasto público igualzinho o PAC da mamãe Dilma. Proibiu o Paulo Guedes de cortar salários do funcionalismo. Quer vender a Embraer para a China. Desidratou o congelamento de salários do funcionalismo para corporações. Então, na prática, o que nós temos é um Bolsonaro que interfere demais e não entrega pro Paulo Guedes, que, novamente, tinha uma agenda, não um grande, uma agenda liberal, boa, bacana, mas que não tem como ser colocado, não é execuível, porque não há governo a fim de fazer. Então, pouco há de se explicar. O MBL falou tudo o que o Bolsonaro fez para prejudicar a nossa economia. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.